Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, graça e paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Este aqui é o canal Degustação Teológica, sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Davi Domenicali, pastoreio a Igreja Batista Fraternidade aqui em Caieiras, São Paulo. Eu vou deixar ao final do vídeo um convite especial para você conhecer um pouco mais da nossa igreja, tá bom? Peço que você se inscreva no nosso canal, é importante que você esteja inscrito, principalmente você que é adepto da teologia ortodoxa conservadora, né? Nós temos esse canal para isso, para trabalhar esse pensamento, tá? Ajude a gente a fortalecer essa teologia, tá bom? Eu peço também que você curte o vídeo, tá? Dá um joinha, um like, isso é importante para que outras pessoas vejam o vídeo também. Senão o vídeo fica escondido, né? Se não tem likes, ele fica escondido lá. Então dá um like aí, tá bom? E compartilha com algum amigo. Bom, o tema hoje, eu vou tentar ser breve, tá? O tema hoje é para falar sobre questões sobre teologia, tá? E sobre uma postagem do Rodrigo Bibo. Rodrigo Bibo, que é um teólogo, né? E ele tem um trabalho na internet, né? A gente tem vários teólogos na internet, alguns são pastores, outros não, né? Então a gente tem aí o Iago Martins, né, no Dois Dedos de Teologia, a gente tem o Rodrigo Bibo, e assim, os caras são bons, né, eles têm um bom repertório teológico, e eu acompanho, né, assim, o trabalho deles, assim, acho bacana, tá? Só que eu também tenho algumas ressalvas, e faço algumas observações, porque isso é importante, né, todos nós podemos falhar, errar. Eu acho que isso pode acontecer com qualquer um. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não tentar entrar num ritmo, queridos, de agradar o mundo e agradar os homens, né? Às vezes a gente quer fazer ali um social e tal, e se a gente olhar para as escrituras, não sei se esse é o caminho, né? A gente tem que amar a todos, ter paz com todos, ter amizade com todos, amém, ok. Mas na hora de falar sobre a nossa fé, a gente tem que ser firme. A gente precisa ser firme. Quando falamos em questões de fé, doutrina, temos que ser firmes, irmãos, tá? E recentemente o Rodrigo Bibo, ele colocou algo no canal dele, que é o Bibotalk, né? Tô pondo aí, ó. O canal dele é o Bibotalk. Inclusive, quero até dizer que ele tem um livro muito bacana, que é esse livro aqui. Ele tem outros também, tá? Mas esse aqui é O Deus que Destrói Sonhos. É muito interessante esse livro, tá? É um best-seller, viu? É um dos mais vendidos aí, né? Na área, né? No segmento religioso, na área de teologia. Um livro muito bacana, tá? Tá aí na tela já, né? O Bibo aí, ó. Né? O livro dele, tá bom? E tem aqui, fazendo aqui propaganda de graça, ó. Né? Esse aqui é pela editora Thomas Nelson, tá aí? Tá vendo aí? Editora Thomas Nelson, né? Bibotalk aí, tá? Vale a pena, um livrinho bacana. O Deus que Destrói Sonhos, tá bom? Rodrigo Bibo. Bom, ele tem outros livros também, e alguns ele não é o autor, mas é o organizador. Bom, mas só que tem algumas coisas que as pessoas fazem, e eu posso errar em muitas coisas, outros também, e a gente tem que tomar cuidado, né? Porque recentemente o Bibo, ele colocou lá no Instagram dele, ele colocou uma postagem, né? Essa postagem aí falando da morte do Papa Francisco, dizendo que ele, assim, apresentando seu respeito aí, né, sua condolência aos católicos, né, pela perda do Papa. Isso tá certo, é correto, né? A gente pode divergir na fé, mas a gente é ser humano. A gente não ataca pessoas, a gente diverge de ideias, né? Mas pessoas devem ser tratadas com todo o respeito, dignidade e amor, porque é assim que Deus nos ensina a fazer. Agora, eu acho que nesse post aí, o Bibo, ele pega pesado numa situação escatológica, né? Eu pus aí menor no cantinho, aí eu ampliei aí a fala dele, né, fazendo uma reflexão aí na sua postagem sobre o catolicismo, né, e apresentando aí suas condolências, enfim. Mas aí ele coloca aí, olha, para as pessoas bloquearem qualquer tipo de
que ele chama de lixo teológico, olha aí, que queira supor que o próximo Papa vai ser anticristo e coisa do tipo. Bom, aqui já é escatologia, né? Olha, e aí eu acho que não é legal isso, sabe por quê? Porque o tema escatológico, queridos, eu tenho dó dos teólogos, eu tenho dó, que batem martelo para ficar afirmando alguma coisa. Cara, não dá para você afirmar que isso vai acontecer assim ou não vai acontecer assim. A gente pode sim apresentar nosso ponto de vista. Agora, você detonar o outro, dizer que o outro está errado. Às vezes eu vejo os pós-tribulacionistas que creem que Jesus vai retornar, porque na ortodoxia conservadora, né, na igreja com a teologia conservadora, ortodoxa, a gente crê que Jesus vai voltar e vai estabelecer seu trono, né, o seu reinado sem fim. Mas dentro desse pensamento sobre a volta de Jesus, que é bíblico, tem textos que dão margem para uma ideia de que vai ter a tribulação, né? Aparentemente aí o texto mostra isso, vai ter a tribulação, grande tribulação, onde a besta vai perseguir os cristãos. A besta que eu falo é o sistema regido pelo anticristo, tá? E aí haverá perseguição contra a igreja, e não vai ser brincadeira. Mas Deus vai dar força para a igreja, ela vai passar pela tribulação, e aí Jesus vai vir para pôr fim ao império do anticristo, e aí vai ser o fim desse ciclo, e Jesus vai inaugurar o milênio, para quem crê no milênio, para quem não crê no milênio, ele vai inaugurar o seu reino sem fim, e haverá novo céu, nova terra, haverá o juízo final, o diabo será lançado no lago de fogo, inferno, e todos aqueles que não temem a Deus, enfim. Esse é o que vai acontecer. Agora, tem gente que acredita que, sim, haverá o juízo final, haverá o milênio, ou pelo menos haverá o reino eterno de Cristo, haverá o juízo final, haverá, sim, a destruição dos ímpios, ou o lançamento da alma dos ímpios juntamente com o diabo, o anticristo e tudo mais lá para o inferno, e o inferno lançado no lago de fogo, porque está na Bíblia. Mas aí tem aqueles que dão a entender que Jesus, ele primeiro arrebata a sua igreja. Antes dessa grande tribulação, que vai durar aí pelo menos 7 anos, ou pelo menos 3 anos e meio, né, dentro de uma perspectiva escatológica mais tradicional, haverá 7 anos com o reinado do anticristo, porém os últimos 3 anos e meio será o ano de grande tribulação. E a igreja vai ser arrebatada, ou antes desses 7 anos, ou pelo menos no meio, né? Quando der 3 anos e meio sob o governo do anticristo, quando ele for começar a perseguir a igreja, Jesus arrebata a igreja, tira a igreja daqui para poupá-la dessa perseguição. E aí, ao mesmo tempo, Deus começa a castigar os homens, Deus a enviar juízo na terra. Deus começa a enviar juízo na terra. E os homens vão sofrer o juízo de Deus, os flagelos aqui divinos, né? Antes da volta dele para estabelecer aí o seu reino e também trazer o juízo a todas as nações. Bom, então tem essa coisa de que alguns vão acreditar que Jesus vem e leva primeiro a sua igreja antes dessa grande perseguição e tribulação. Outros vão acreditar que a igreja vai passar pela grande tribulação, na perseguição e tudo mais, e os que permanecerem fiéis até o fim vão ganhar a coroa da vida, né? Bom, são as duas interpretações mais clássicas dentro do meio evangélico, por exemplo, né? E o catolicismo tem uma ideia muito parecida com o reino do Senhor sendo estabelecido aqui, criando um novo céu, nova terra. Bom, mas assim, então tem os pré-tribulacionistas, que acreditam que Jesus arrebata a igreja antes da grande tribulação, e tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que os cristãos, todos eles passaram pela tribulação antes do juízo final, antes do Senhor vir e julgar as nações. Bom, você vê que tem o ponto fundamental, que é a volta de Jesus, mas tem as divergências de quando será, né? E se passaremos ou não pela grande tribulação. E isso é cabível na teologia, nós chamamos isso de estudos secundários, né? A volta de Jesus, que ele vem, que ele virá e vai trazer um reino novo e trará, né, com ele o juízo para todos. E isso aí é fundamental. Ninguém pode discordar dessa teologia, tá? Ela deve ser essa teologia deve ser preservada pela igreja, no geral, porque ela deve ser tida, deve ser tido como um ensinamento fundamental.
Agora, se vai ser antes da tribulação, depois da tribulação, isso aí é secundário, queridos, tá? Bom, da mesma forma, alguns vão interpretar que a Igreja Católica não tem nada a ver com o anticristo. Ela, inclusive, vai ser perseguida pelo anticristo. Tem outros que já acham que não, que o sistema da Igreja Católica, ela é parte desse movimento de anticristo que já acontece há muito tempo. Por isso que aconteceu a Reforma Protestante. Quando a Igreja Católica ela sucumbiu ao sistema caracterizado aí pelo romanismo, né? Ali ela deu lugar à ação do espírito do anticristo, que opera nela com enganos. Então vai ter muito teólogo protestante que defende essa linha, de que a Igreja Católica está ligada a um sistema totalmente anticristão, apesar de falar sobre Cristo, apesar de apresentar Cristo. Porque eles têm símbolos e elementos de várias religiões e culturas pagãs dentro do catolicismo. Tem vários símbolos, e tem mesmo, né? E que eles aderiram às imagens, os cultos, a oração aos que estão mortos, intercessão dos santos que já estão mortos, né? Fica ali acendendo vela para santo, pedindo para o santo ajudar a pessoa que já está morta. Né? Eles têm aquelas coisas de relíquias sagradas, inclusive corpos, né? De pessoas que, segundo eles, não tiveram corrupção, não entraram em decomposição. Então é visto como milagre. Então eles fazem romaria para ver e fazer orações para aquele corpo que está ali, como se fosse algo maravilhoso, sabe? E eu acho, sério mesmo, eu acho terrível isso. Só de olhar ali o defunto ali, nossa, o lugar de descanso é sepultado, né, irmãos? Mas tá bom, o catolicismo tem essas coisas e várias outras coisas que chocam profundamente com a visão protestante, né? Por isso que aconteceu a Reforma Protestante. Começou com Lutero questionando a venda de indulgências e foi ampliado para outros questionamentos sobre o Papa. O Papa sendo ele uma figura, segundo o próprio Lutero, que atribuiu, né, ao Papa o título de falso profeta, a serviço do anticristo. O Papa devolvia a acusação a Lutero, chamando ele de inimigo da igreja, e rebelde, herege e também instrumento de Satanás. Então houve uma briga entre Lutero e o Papa, e depois os protestantes vieram, completaram a reforma que Lutero começou, e aí surgiu o movimento evangélico que vai se multiplicando e ampliando, né? Bom, a igreja evangélica, lembrando, hoje tem um monte de problema, e tem uns que não podem nem ser chamados de evangélicos, embora se denominam assim, né? Vivemos um problema nisso. Agora eu vou fazer mais um vídeo, já tem alguns vídeos falando aqui sobre isso, mas eu quero fazer mais algum. Mas aí o Bibo, voltando aqui à postagem, ele coloca isso aí como se fosse algo absurdo achar que há um sistema de anticristo ou que haverá um movimento dentro da Igreja Católica que vai apontar para o tempo final
né? E que, de certa forma, algum papa vai ser esse falso profeta. Então, queridos, veja bem, pode ser que não tem nada a ver, apesar dos desvios doutrinários da Igreja Católica, dos seus dogmas equivocados. Mas pode ser que sim. Então, eu queria até dizer pro Rodrigo Bibo que é um absurdo colocar aí, né, nessa postagem, bloqueiem esse lixo teológico, como se ele tivesse uma razão do que ele está falando, uma certeza absoluta de que isso não pode acontecer. E aí fica aqui apenas essa observação. Vamos pegar mais leve aí, galera, né? Isso não é um lixo teológico, isso pode acontecer. Inclusive, dentro da própria Igreja Católica, existem movimentos que acreditam, movimentos conservadores dentro do catolicismo, que acreditam que está para surgir o falso profeta que vai apresentar o anticristo ao mundo, que vai ajudar nesse processo e que vai ser um papa, um falso papa. Eu vou mostrar para você daqui a pouco um vídeo de um teólogo católico falando isso. Não é nem um protestante, é um católico. Inclusive tem eu sigo, né, o Monte Carmelo, é um canal. Esse canal aí é o Monte Carmelo, tá vendo? Aí tem aí o Frei, né, que cuida, acho que é o Tiago. Tá aí a imagem dele, tá vendo? É ele que é o prior, né, do mosteiro. Ele é padre. E ele é um desses que diz que desde João Paulo II para cá há um movimento de deturpação do pensamento ortodoxo da Igreja Católica e que é a preparação para o anticristo. E ele afirma que está para vir aí o falso profeta que será um papa, um falso papa. Inclusive ele atribui ao Francisco como um desses, fazendo parte dessa equipe aí que vai aos poucos, vai abrindo progressismo dentro da igreja. Tá entendendo? Nos últimos 50, 60 anos. Vem trabalhando para abrir essas portas para esse momento. E é interessante, que a gente não pode ignorar, é que as profecias bíblicas vão se cumprindo. Terremoto sempre existiu, guerra sempre existiu, peste sempre existiu, fome sempre existiu, um monte de problema sempre existiu. Mas vocês têm que concordar comigo, que ultimamente tem tudo isso acontecendo em alta escala. A ciência vai dizer, o homem descuida da natureza. Mas não importa como seja, querido. A verdade é que Jesus profetizou, Jesus falou, Mateus 24 e em outros textos, que nos últimos dias, antes da vinda do Filho do Homem, haveria sinais nos céus, né? Haveria uma revolta imensa da natureza, terremotos, tsunamis, pestes, fome, guerras, rumores de guerras, tudo concentrado, como se fosse uma mulher tendo dores de parto, anunciando o nascimento, né? No caso aí, chegando ao fim dos tempos. Então não é um absurdo dizer que isso pode acontecer. Nós temos visto aí profecias bíblicas acontecendo, o Mar Morto recuando, não é isso? Havendo ali vida e peixes novamente naquela região. Isso é profético para os tempos do fim. Aliás, a volta de Israel como Estado é profético para o tempo do fim. Existem várias profecias acontecendo que têm a ver com esse tempo escatológico, sim, que nós estamos vivendo. Não dá para dizer dia, hora, data, mas nós estamos vendo acontecer. Né? Essa robótica, a inteligência artificial, tudo junto, querido. Um monte de bagunça, o progressismo avançando até mesmo dentro das igrejas, né? A Bíblia, a autoridade da Bíblia sendo questionada, como falsas doutrinas surgindo no meio do povo de Deus, inclusive, sendo abraçados e enganando a muitos, né? Inclusive movimentos, enfim, diversos movimentos, né? Espíritos enganadores dentro das igrejas. O progressismo, esse progressismo cristão, né? Apostasia, marcas da apostasia, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, irmãos. Então, não é difícil você poder calcular que, de repente, possa haver, sim, a possibilidade de um Papa surgir repentinamente, e sendo ele, sim, um falso profeta. E talvez apresentando o anticristo ao mundo. Uma hora isso vai ter que acontecer. Se não for agora, em algum momento. Pode também não ser? Pode também não ser. Certo? Mas nós temos visto as profecias bíblicas acontecendo. Né? O rio Eufrates secando, ainda que seja por intervenção humana, desvio do rio, não importa. A Bíblia não entra em detalhes. Ela diz que o Apocalipse fala isso, do Eufrates secar. Né? E um exército ali passar por terra seca, ali onde tinha o Eufrates, para combater contra Israel. Isso é profético para os tempos do fim. E nós estamos vendo acontecer, queridos, rumores aí, a guerra de novo, né, entre as potências. Cara, nós estamos vendo tudo isso acontecer. E a apostasia de muitos. Abrindo mão da ortodoxia conservadora, abraçando o progressismo,
ladeira abaixo. Então, eu quero dizer assim, pode ser que não tenha nada a ver, o Rodrigo Bibo? Pode ser. Pode ser que seja uma bobagem mesmo. Mas não dá para dizer que é uma bobagem no sentido de diminuir as pessoas que têm pensado escatologicamente dessa forma. Como se fosse um absurdo. Eu preciso lembrar, inclusive, que quando Jesus veio, presta atenção, quando Jesus encarnou há quase 2000 anos atrás, Jesus veio e muitos acharam um absurdo. Muitos, o Rodrigo Bibo e demais pessoas que estão assistindo o canal, acharam um absurdo, ridículo, que aquele pudesse ser o Messias. Tá? Porque a leitura que eles faziam do Messias era uma leitura que eles acreditavam ser a correta. Como os judeus até hoje fazem a mesma leitura esperando o Messias da mesma maneira como sempre esperaram, aqueles do tempo de Jesus. E na verdade eles estavam equivocados. Jesus de Nazaré, Yeshua, o Nazareno, era realmente o Cristo, o Mashiach. E eles não perceberam. Acusaram de seitas os que seguiam o Nazareno e de hereges, não é? E ridicularizavam cristãos, inclusive. Né? Não só eles, como depois os romanos, os gregos, né? Também ridicularizavam os cristãos. Mas eles estavam certos. Tá bom? Imagina você, 2000 anos atrás, falar que um homem que andou na terra com a gente, comeu com a gente, andou com a gente, e depois morreu numa cruz, ele é Deus. Pensou que absurdo que é? Não é uma loucura? Pois é. Da mesma forma, alguns classificam sendo como loucura você fazer um estudo apologético e escatológico, principalmente escatológico, tentando fazer uma ligação com o movimento da Igreja Católica relacionada à política desse mundo, porque o anticristo ele vai unir esses eixos, o político e o religioso. Aliás, são as duas forças que dominam o mundo há muito tempo, a política e a religião. É o mecanismo. Aliás, é o que acusam, inclusive, o Bolsonaro, né, de ter ligado o discurso político dele com o discurso religioso da ala mais conservadora da igreja evangélica e católica. Que também não está errado essa leitura. Ele usou mesmo desses meios. É fato. Né? Mas aí não quero entrar em política, mas vamos ficar com quem, então? Com o corrupto? O bandido? O saqueador de bilhões? O chefe da quadrilha? Vamos ficar com aquele que chefiou uma quadrilha, que é corrupto, trabalhou, né, fazendo coisas horríveis, com o chamado mensalão, petrolão, né? Às vezes o que a gente precisa fazer é escolher um lado. A igreja, de certa forma, exerceu um papel político, mas eu acho que demasiadamente político, né? Acho que a igreja ela não deve se misturar demais com política, não, tá? Eu deixo aqui minha colocação, mas também não acho que a igreja tinha que votar no L, não, tá? É a interpretação que eu tenho. Até porque o L já tinha feito uma besteira com o Brasil, deixou o Brasil numa situação ruim, né? Mas é aqueles que defendem, né? Vão dizer, não, o L é bonzinho, fez nada disso, não. Mas cada um. Não, o vídeo não é pra falar disso. Mas eu tô falando só porque tem crenças, entendeu? Agora, você chegar e dizer que há para você bloquear, cara, esse lixo teológico, não tá certo. Sendo que a própria Igreja Católica, como eu já mostrei, o canal Monte Carmelo aí, eles mesmos fazem estudos que apontam, né? Tem santos da igreja deles, né? Da Igreja Católica, que falam que o anticristo, aliás, o falso profeta que vai apresentar o anticristo ao mundo, ou dar apoio a esse sistema, o sistema da besta, junto ao anticristo, será um falso papa. É um absurdo o que a gente está falando. Então eu acho que deve haver aí uma reparação, né, nessa postagem aí do Rodrigo Bibo, e ele entender que não é tão absurdo assim não. Agora, as pessoas ficarem afirmando, é o próximo papa, eu acho também um excesso. Mas dentro da especulação, veja bem, dentro das ideias, no mundo das ideias, não é nenhum absurdo, já que tem uma ala dos próprios católicos afirmando isso aí, né? Como é o caso da galera aí do Monte Carmelo, por exemplo. E tem outros, viu? Esse Monte Carmelo é só um exemplo que eu tô dando. Tem muitos outros, tá bom? Então fica aí minha colocação sobre isso. Vamos tomar cuidado para não nos sentirmos os donos da razão em assuntos difíceis. Quando o assunto é muito claro, quando o assunto já é definido na Bíblia, porque a Bíblia assim tem assuntos que são claros, são definidos, entendeu?
Quando a coisa é bem definida, não tem o que discutir. Agora, quando o assunto é complexo, dá margem para interpretações, vamos pegar mais leve. Vamos tomar cuidado aí, porque senão a gente vai afirmar uma coisa sendo outra. A gente pode estar equivocado. Nós é que podemos estar errado, e não o outro. Tá bom? O Rodrigo Bibo pode estar certo, pode ser que o Papa não tenha nada a ver. O próximo Papa, nem o outro, vai saber. Mas tem uma linha aí teológica que pode afirmar que talvez tenha sim a ver alguma coisa, uma possibilidade, juntando isso com os acontecimentos escatológicos que estão nas profecias bíblicas acontecendo, se cumprindo, a gente pode ligar uma coisa à outra sim, tá? Não é um absurdo, não. Bom, fica aí então minha dica sobre isso, tá? Que Deus abençoe e vamos só vigiar. Porque uma coisa é certa, Jesus virá. E como está a tua alma? Como está a tua vida em relação a Deus? Você vive para fazer sua própria vontade ou a vontade de Deus? Você abraçou a ideia de que você tem que ser feliz? Ou você precisa ser feliz em Deus? Para a glória de Deus. Decida. Mas cuide da tua alma. Olhe para a palavra de Deus e viva em Cristo e para Cristo. Fica aí, eu vou dar as dicas, fazer um convite especial para você conhecer nossa igreja, tá? Você é bem-vindo com a sua família. E também vou falar dos livros que publiquei, alguns deles, de alguns institutos onde você pode estudar teologia. Fica até o final. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de, primeiro, nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos, tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Tá, esse número é o CNPJ da nossa igreja. E também, queridos, você pode fazer transferência bancária, que é aí, estou colocando do lado aí também os detalhes da nossa conta Bradesco aí, para você fazer transferência, se assim você preferir, ok? Bom, pessoal, desde já agradeço muito pela contribuição e carinho e generosidade de todos, tá bom? Abraço forte, Deus os abençoe. Segue a gente no Instagram e peço também para você seguir o nosso Instagram da Batista Fraternidade, tá bom? A Igreja Batista Fraternidade lá. Segue a gente, dá esse apoio para nós. Beijo, Deus abençoe sua vida. Jesus revelará no seu bom caminho, andar me fará. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, tô pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? Pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, ou no endereço aí. Tem a loja física, ali na rua
Conde de Sarzeda, está aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo 2 opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né, dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Olá, eu sou o presbítero Roberto Wagner, diretor nacional do IBBC. O IBBC é o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, órgão oficial de teologia das igrejas do Brasil para Cristo. Você, pastor, você, obreiro, você que é líder de departamento e que tenha uma curiosidade em relação à teologia, venha saber como abrir uma extensão na vossa igreja e como capacitar os obreiros do seu ministério. Essa é uma grande oportunidade. Você também pode entrar em contato conosco pelos nossos canais de contato. O nosso curso tem uma gama muito preciosa que abordam teologia sistemática, teologia pastoral, defesa da fé, missões e também uma grande parte de história da igreja. Lá você vai poder obter informações de como abrir o curso na sua igreja. Espero vocês, hein? E ela é a maior em conteúdo missiológico do Brasil. É neste lugar onde nós avançamos nas pesquisas e nas reflexões sobre aquilo que nós aprendemos em sala de aula. Hoje, o campus da FTSA conta com 32 mil metros quadrados, sendo 7 mil metros de área construída. Este é o lugar que nos acolhe e que permite que homens e mulheres possam estar juntos, em comunhão e aprendendo mais sobre o Reino de Deus. E se você quer mais informações sobre nossos cursos, seminários, palestras, é só acessar o nosso site, ftca.edu.br, e ficar por dentro das novidades.
FABAPAR, cursos reconhecidos pelo MEC com excelência e profissionalismo, como o mestrado profissional em teologia, o bacharelado em teologia EAD, o bacharelado em teologia presencial e também as pós-graduações e cursos livres 100% online. Saiba mais em nosso site. Vem pra FABAPAR! Olá, seja muito bem-vindo à Faculdade Batista Pioneira. Estou aqui para te acompanhar nessa visita ao nosso campus. Vem comigo! Nossa instituição possui uma ampla área de 8.000 metros quadrados, com ótima infraestrutura, no centro da cidade de Ijuí. Além do ensino de qualidade e excelente equipe de professores, nossa faculdade conta com ótimas salas de aulas, proporcionando aos nossos alunos um ambiente muito confortável para o aprendizado em conjunto. O auditório é o local onde acontecem nossas palestras e eventos. Além disso, semanalmente temos cultos, onde os alunos têm a oportunidade de pôr em prática aquilo que têm aprendido em aula. Este ambiente é climatizado e amplo, com capacidade para 300 pessoas. Além de uma biblioteca digital, temos uma biblioteca física, com um acervo de mais de 16.000 itens, entre livros, periódicos, artigos, dissertações, entre outros. Ao longo de quase 6 décadas, a Faculdade Batista Pioneira mantém o legado da excelência na capacitação teológica, aliando o conhecimento à prática ministerial. Nosso objetivo é ser uma parceira das igrejas locais, para que juntos possamos preparar integralmente os vocacionados para a vida do ministério. Assim, buscamos formar pessoas capazes de aplicar o conhecimento bíblico para melhorar a qualidade de vida espiritual e social, seja no nível individual ou na sua comunidade. Além de possuir um quadro de docentes de alta qualidade, a Faculdade Batista Pioneira teve o seu curso de teologia avaliado com nota máxima, o melhor lugar para você estudar teologia. Mas teologia para vocacionados, para pessoas que querem colocar aí a devida ligação entre a mente e o coração. Por isso nós temos aqui uma teologia equilibrada, na verdade a Bíblia aplicada para quem quer se aprofundar no conhecimento de Deus e na missão. Eu convido você a fazer parte desse projeto da Faculdade Teológica Batista Pioneira. Faculdade Pioneira, Teologia de Primeira. Use a sua vocação para mudar o mundo. Venha conhecer a nossa instituição, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais. E aí, você gostou do que nós temos a lhe oferecer? Venha você também para a Faculdade Batista Pioneira, pois aqui a sua vocação é levada a sério. Acesse batistapioneira.edu.br e saiba mais.